Olá! Bem-vindas a mais um Finanças para Mulheres. E hoje nós vamos falar sobre investimentos. Vamos lá então. Investimentos é uma das perguntas que eu mais recebo e de pessoas que não sabem como fazer, por onde começar. Então eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo com vocês, algumas direções, tá? Investimento realmente é um assunto que precisa ser estudado, que você precisa entender um pouquinho para você poder dar início, tá? Não é algo tão complicado assim quanto parece, mas o conhecimento é libertador. Quando você tem conhecimento, você está no controle da situação e não controlado por outras pessoas, tá bom? Então, investimentos, sempre que eu falo de investimentos, eu gosto de falar do Tesouro Direto, que é um dos investimentos mais conhecidos. Estamos falando de renda fixa e mais conservador, tá? Em outros vídeos eu vou explicar para vocês o que é renda fixa e o que é conservador. Nesse aqui eu quero mais dar um passo um pouquinho para frente e ensinar o que você tem que fazer com os seus investimentos, tá bom? O que é o ideal que eu sempre oriento? Os investimentos, eles têm que ser divididos em 3 partes, pelo menos, tá? Para começar, ok? Estamos falando de quem está começando. Então, em 3 partes. Quais são essas 3 partes? A primeira e a mais importante, reserva de emergência, ok? A primeira parte é essa, reserva de emergência. A outra, nós vamos falar de sonhos. E outra, aposentadoria. Quantos por cento você deve investir em cada área dessa? 10% em cada uma delas. Então, nós estamos falando aqui de 30% do seu orçamento. Aí, de repente, já que você trava e fala, mas para mim é impossível, eu não consigo separar 30% do meu investimento, do meu orçamento para os investimentos. O que eu sempre aconselho? Começa com um pouquinho, realmente direcionados para cada área. Comece de pouquinho. Hoje nós temos investimentos no mercado bem mais baratos do que antes. O Tesouro Direto começa com R$30, tá? Então aqui, se você for investir, você vai ter um gasto de R$120 para iniciar. Então começa com aquilo que você tem. Não fica esperando o melhor momento, não fica esperando você estar com o orçamento ali sobrando, com tudo sensacional, que muitas vezes isso não vai acontecer e você vai sempre protelar a sua vida de investidora. E quando você investe, muita coisa muda, porque você tira a mentalidade de endividada, às vezes de gastona, às vezes de alguém que não é organizada, para uma mentalidade de investidora, seja quanto for o valor investido, tá? Então, isso vai mudar toda a sua perspectiva, a sua maneira de lidar com o seu dinheiro. Outra coisa é você começar a se esforçar para ganhar mais dinheiro, tá? Você consegue otimizar o seu orçamento, você consegue fazer renda extra, você consegue negociar alguns financiamentos e parcelas, mensalidades que você tem para você conseguir pagar mais barato e aí então você poder investir, tá? Tem diversas formas para você conseguir conquistar o seu sonho de investidora, ok? Vamos lá então? Vamos dar início à nossa jornada de investimentos? Então, 10% aqui
reserva de emergência, 10% sonhos, 10% aposentadoria. Nós falamos de tesouro direto. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é para aqueles imprevistos que você tem. Sabe aquelas situações que você não estava preparada e que te pegou ali de surpresa? É um carro que quebra ou alguém que fica doente, alguma coisa na casa que precisa de reforma. E se você não tem um dinheiro separado para isso, acontece que você vai entrar em dívidas novamente, porque você não estava preparado, é um valor fora do seu orçamento, você vai acabar estourando de novo. Mas se você tem uma reserva de emergência, você pode recorrer a ela, tá bom? Reserva de emergência você vai investir no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic, o vencimento mais próximo que tem, Tesouro Selic, nós estamos falando sempre de liquidez diária, tá? E rentabilidade fixa. Então, reserva de emergência, Tesouro Selic. Você tem ali 2024, 2026, 2027. São nesses investimentos que você tem que colocar. Sonhos. Os sonhos são para quê? Sonho é um carro que você quer comprar, uma viagem que você quer fazer, uma festa de casamento, de formatura. Então, são destinados a esses tipos de atividades, tá? E onde investir? Também Tesouro Selic, Tesouro Direto no Selic, só que aí vai ser baseado bem próximo do seu período de sonhos. Então, se os seus sonhos são para daqui 4 anos, então você pode ir lá e investir no 2027. No 2027. No 2027, tá? 2026, né? 2026. Aí você investe 10% do seu orçamento para sonhos. Aí, conforme você for conseguindo, você vai aumentando aí a sua porcentagem em investimentos. E aposentadoria? Aposentadoria, Tesouro Direto, só que agora vai ser o Selic IPCA+. Por quê? O Tesouro Selic IPCA+, ele está ali, ele é atrelado à inflação. Então, você não vai perder dinheiro ao longo do tempo, tá? Já que estamos falando de um processo mais longo, de um investimento a longo prazo, ok? Então, esse é o melhor investimento para a aposentadoria. Aposentadoria, para quem teve filho agora e quer investir para quando ele for para a faculdade, alguma coisa nesse sentido a longo prazo, tá bom? Agora vem a grande pergunta: devo investir mesmo estando endividada? A minha resposta é sim. Mesmo estando endividada, você deve investir, tá bom? Por quê? Por causa daquela questão que eu já falei com vocês, a mentalidade, a sua mentalidade vai mudar o seu comportamento, você vai conseguir se organizar melhor e conseguir ter um sucesso melhor. Única questão é que enquanto você estiver endividada, você vai investir somente na reserva de emergência. 10% na reserva de emergência e as outras porcentagens, aqui no caso 20%, você vai concentrar os seus esforços para pagar as suas dívidas. Por quê? Porque dificilmente a rentabilidade de um investimento é maior do que os juros que você paga com as suas dívidas, ok? Comenta aqui para mim se ficou claro para você, se você já é investidora, se você não é, aonde você tem investido, qual área dessas aqui, reserva de emergência, sonhos e aposentadoria, você já começou a investir, tá bom? Não esquece do like, não esquece de se inscrever no nosso canal para você ficar sempre atualizada, ok? Até a próxima!